É bom que o sol das 10 ajuda, né? Podem ficar aqui na frente todos. Meus irmãos e minhas irmãs, a Santa Missa irá começar. Peço que desliguem o seu celular ou deixem no silencioso. Obrigada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Eucarístico São João Paulo II. Intenções da Santa Missa. Aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores, a São João Paulo II, pela bênção, proteção e santificação das famílias participantes, em ação de graças pelos fiéis dizimistas e benfeitores do Santuário Eucarístico. Aniversariantes: Viviane Lopes Neves, Gabriel de Andrade Costa. Falecidos: por todas as almas do purgatório. Façamos a oração de São João Paulo II. Ó São João Paulo, da janela do céu, dai-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra essa preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família, roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opusestes à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores de paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde tivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Cantícola. Saudemos com hosana o Filho de Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor, Jesus, Rei de Israel, hosana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Podem apresentar os ramos para serem abençoados. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Agora o Padre e os ministros vão passar abençoando os ramos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Agora, imitando esta procissão, nós também iremos entrar à igreja, cantando e saudando a Jesus. Aí todos podem entrar pelas portas laterais e já irem para os seus lugares, aguardando a posição de entrada de pé. Cantemos. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, Senhor é Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores musicais, com os ramos de oliveira, com a alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o único
unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o santo, é o filho de Maria, ele é seu de Israel, é o filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores de paz, com os campos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Vamos a Ele com as flores musicais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti
nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavras do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte agora, o salve, se é verdade que o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvado fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste?
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus por ele. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós
e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e pegaram uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram o homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem soltá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Neste momento todos se ajoelham. Todos de pé. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos
falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, como foi dito no início desta Santa Missa, nós estamos hoje reunidos para iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. O seu sofrimento, isto é, a sua entrega, a sua paixão, morte e a sua gloriosa ressurreição. Estes três momentos importantíssimos, que são juntos o coração da nossa fé católica. Deus se fez homem e morreu por nós numa cruz para nos redimir e para nos dar nova vida, vida eterna. Deus não abandonou-nos, não abandonou a humanidade em seu estado de decadência espiritual, mas enviou o seu Filho. Isto tudo, meus irmãos e minhas irmãs, aconteceu na história há aproximadamente 2000 anos atrás. É muito tempo. Porém, graças à realidade da graça de Deus, que é o próprio Espírito Santo, hoje, neste momento histórico em que nós estamos vivendo, que é a nossa vez, pois estamos aqui, Deus realiza sacramentalmente este mistério para nós. Quando nós lemos hoje, a narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes nós corremos à tentação de somente como leitores da palavra, achar que a igreja está nos propondo apenas uma recordação de fatos históricos que ficaram no passado. Ora, ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitará. Mas o que isso diz a nós hoje? Não se trata apenas de recordar fatos históricos. Para nós é muito mais do que isso. Trata-se de vivê-los sacramentalmente, espiritualmente. Porque senão, como que nós hoje, em pleno século 21, poderíamos dizer que também nós somos salvos por este sacrifício? Como que um acontecimento do passado poderia nos tocar hoje, no presente, se não fosse a ação da graça, que mediante a fé, é preciso ter fé, é preciso acreditar com todo o coração. Como isso tudo nos atinge? É o próprio Deus quem fez, faz e continuará fazendo até o fim dos tempos. Pois Deus
tem o poder de realizar a salvação hoje, porque precisamos dela hoje. Não se trata de um livro de história. O Evangelho não é um livro de história eclesiástica. Os Evangelhos são acontecimentos do presente. Por isso que a igreja usa esta palavra. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar. A palavra celebrar tem esta ideia de solenidade, de alegria, e tem esta ideia de tornar presente. A primeira coisa nós precisamos saber. Só aí nós entenderemos como viver bem uma Semana Santa. Só aí nós entenderemos o que significará cada celebração, a partir desta primeira que abre a Semana Santa, até a última que fecha a Semana Santa e abre o tempo da Páscoa, domingo da ressurreição. Cristo, nossa Páscoa, foi e continua sendo imolado. A Páscoa de Cristo é a Páscoa de cada cristão e é a Páscoa da igreja. Ela se realiza na nossa vida a partir do nosso santo batismo e vai se desenvolvendo até o momento último em que faremos com Cristo a nossa Páscoa definitiva, isto é, a nossa passagem desta vida de sofrimento, de paixão, de cruz, para a vida eterna, que não tem mais sofrimento, dor e lágrimas. O cristianismo é essencialmente a resposta que a humanidade esperava para o sofrimento e a morte e para o desejo mais profundo que há no nosso coração de vida eterna. Ninguém que esteja bem da cabeça quer morrer, nem ser morto e nem se matar. Todo mundo que quiser isso está mal da cabeça, está com algum problema. O ser humano, naturalmente, ele tem um instinto de sobrevivência, de vida. Eu estava mesmo refletindo esses dias sobre quando eu estava morrendo com o Covid, há quase 2 anos atrás. Quando a gente está vivendo a coisa, a gente não reflete muito. Depois a gente reflete. Eu estava pensando assim, e aí de repente me veio à mente. Em nenhum momento, a não ser aquele momento último em que eu fui entubado, eu pensei na possibilidade de morrer. A todo momento, a única coisa que passava pela minha cabeça era: eu tenho que viver. Eu não posso me entregar. Por que isso acontecia? E acontecia naturalmente, porque a gente tem um instinto de sobrevivência. A gente está doente, a primeira coisa que a gente faz, se estiver bem da cabeça, busca auxílio. Porque a gente quer vida, a gente não quer morte. Ora, quando a gente se depara com a morte, quando a gente vê que é uma realidade, ela vai acontecer, é muito possível, aí a gente entrega, confiante, como Jesus fez. Isso é o cristão.